Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Pedimos aos mentores da nossa casa que possam orientar a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, e que nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos. Mais uma vez, obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli Machado, então, falando sobre transmigração progressiva, o segundo bloco. Bom, nós vamos retomar aqui o assunto transmigração progressiva, porque nós interrompemos na semana passada para falar sobre o aniversário do centro, sobre as funções da Casa Espírita, porque era dia do aniversário. Né? O centro, naquele dia 15, na terça-feira passada, estava fazendo aí 101 aninhos. Então, era aniversário do centro e nós resolvemos fazer o estudo da tarde voltados para esse tema. Né? No domingo agora, também demos algumas pinceladas a respeito, né? Sobre essa questão. E hoje a gente retoma, nós paramos nesse slide aí, né, um comentário de Kardec, porque a gente estava comentando que a vida, a trajetória do espírito, ela segue mais ou menos, há uma boa ilustração para a gente, é a trajetória nossa aqui quando a gente nasce. Né? Como se, ao nascer, estivéssemos sendo criados, né? O espírito, em comparação ao nascimento do espírito aqui na matéria, reencarnando, e o nascimento do espírito humano por conta, né, daquela transmigração do reino dos animais inferiores para o reino da inteligência superior, que é o reino nominal. Então, isso é feito por Deus, essa transmigração não é feita na Terra, né? Nem para nós e nem para os animais, porque aqui na Terra é um plano de provação e expiação. Então, quando os espíritos estão aptos a mudar de degrauzinho aí, não vai reencarnar mais aqui. Então, ele vai passando para mundos superiores e assim ele vai evoluindo, vai assim progredindo na sua caminhada espiritual, já que somos espíritos imortais, né? Nós não vamos morrer. Então, nós paramos nesse aqui, só para retomar aqui, para a gente relembrar, que a vida do espírito no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea, mas tem algumas diferenciações fundamentais, né? Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta vida que a gente está falando aqui, não existe o declínio, porque isso aqui é a vida espiritual, é a vida do espírito para a eternidade, né? Então não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Enquanto na vida corpórea a gente tem essa ilustração, mas a gente nasce, cresce, se desenvolve e depois vai morrer. A matéria, esse ciclo é da matéria. Mas, na vida espiritual, quer dizer, uma vez Deus criou o espírito simples e ignorante, partindo aí da sua evolução, da evolução do princípio espiritual em todos os reinos, chegou nesse ponto, né, o máximo da evolução daquele princípio espiritual no reino da inteligência inferior, que é o reino dos animais, passou para as mãos do Criador esse princípio espiritual e se tornou um espírito humano. Então, toda essa caminhada que vem de todos os reinos, desde lá do princípio, quando houve a união do princípio espiritual e do princípio material, fizeram a caminhada juntos, porque a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la. E o espírito precisa da matéria para que ele possa interagir nos planos materiais. Sem a matéria não é possível para ele. Então, ele leva consigo o perispírito, que é aquele corpo semimaterial, que ele se utiliza para interagir com a matéria, por isso o espírito está sempre acompanhado do seu perispírito, e a cada mundo que ele vai passando, que ele vai deixando para trás por conta da sua evolução, ele deixa também o seu perispírito, porque o perispírito é uma organização eletromagnética feita com o material do planeta onde ele está reencarnado. Então, enquanto o espírito precisa de reencarnar na Terra,
ele vai continuar com esse perispírito oferecido aí pelos elementos da Terra. Mas quando ele já não precisar mais de reencarnar na Terra, que ele for reencarnar no mundo evoluído, ele já não precisa. Então, aquele material, aquela semimatéria, né, aquela que é sutil, ele fica aqui. E ele, então, vai moldar o seu perispírito com a organização do planeta em que ele está reencarnando. E se ele precisar de retornar aqui para uma comunicação, um trabalho, alguma coisa, ele tem que pegar o perispírito daqui, tá? Dos elementos da Terra. Então, isso é importante. Da mesma maneira que quando um astronauta vai para a Lua, ele tem que vestir uma roupa adequada. Ele veste uma roupa de proteção, ele bota um capacete poderoso ali para ele poder ficar sendo oxigenado, porque a sua organização física exige isso. Da mesma maneira que um mergulhador, quando vai fazer uma inspeção no fundo do mar, ele também precisa de uma roupa assim especial que vai lhe fornecendo oxigênio, né? Toda uma instrumentação importante, porque a sua organização não respira debaixo da água. Então, é essa parte física. E quando o espírito ele sai de uma orbe de provação e expiação que tem um corpo pesado, se não as outras todas têm corpo igual à Terra? Não, provavelmente não. Cada um oferecendo o que o planeta tem. Mas se ele é de prova e expiação, ele vai oferecer as condições que o espírito precisa para provar e expiar. Mas em condições físicas diferentes, de acordo com a organização da orbe que ele está habitando. Então, ele vai ficar nessa situação. Quer dizer, se ele está num planeta evoluído, mais do que esse, a organização perispiritual é mais diferente do que aqui, quando ele vier para dar uma comunicação aqui, ele vai ter que se revestir dessa organização aqui. Assim como o astronauta bota uma roupa, que o mergulhador bota uma roupa, ele vai moldar o seu perispírito com os elementos da Terra, por causa da conexão, da afinidade fluídica com o planeta. Então, nesses casos assim, a gente vê que o espírito, ele quanto mais evolui, mais sutil ele se torna. Então, ele não vai morrer nunca, quer dizer, a única diferença em comparação com essa ilustração que os espíritos oferecem, que a trajetória do espírito é semelhante àquela que acontece aqui na Terra conosco, mas é metaforicamente falando, evidentemente que sim. Né? Porque quando o bebezinho nasce, ele parece uma folhinha em branco, ele não sabe nada, parece que ele não sabe nada, mas ele sabe muito. Porque o espírito precisa de esperar a organização física se evoluir, se completar, para que ele possa manifestar toda a sua inteligência. Por isso que algumas psicografias, alguns livros falam, alguns espíritos também falam isso, que a reencarnação só se completa aos 7 anos. Eles não estão se referindo à reencarnação propriamente dita, porque reencarnar é entrar na matéria. Reencarnar é entrar na matéria. Ele entra na matéria na hora que ele nasce. Mas por que ela não está completa no sentido espiritual? No sentido espiritual ela não está, porque o espírito não está ainda de posse de todo o seu conhecimento. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, então aquele espírito falou mentira, então eu tô lendo coisas equivocadas. Não, é um ponto de vista, é uma metáfora, é um ponto... É um momento de entendimento disso aí. Não é que a reencarnação não esteja completa no momento do nascimento, mas espiritualmente esse espírito ainda não pode utilizar-se totalmente da organização física, porque ela não está completa. O que não está completo aí é a organização física. Não é a questão da encarnação. No momento que o espírito entra na carne, está encarnado. Agora, ele não pode, ele não tem condições de manifestar toda a sua potencialidade, porque a organização física dá limite, ela impõe limite. Então, aos 7 anos, que algumas teorias, né, espirituais, assim, fora da codificação de Kardec, falam que não, só com 7 anos que completa a reencarnação. Não, não é com 7 anos que completa a reencarnação está completa, mas só quando alcança 7, 8 anos,
é que esse espírito que está nesse corpo, ele pode utilizar-se do corpo mais intensamente, porque aí a caixa craniana já fechou, o lobo frontal já está desenvolvido, ele já pode raciocinar com lógica. Aí sim, ele vai poder usar essa organização física completamente. Então é nesse sentido que se fala muitas vezes que a encarnação só se completa aos 7 anos. Não, encarnar, entrar na matéria, o espírito está encarnado no momento que ele nasce. Né? Ele saiu do campo energético da mãe e já está lá, porque aquela extensão do perispírito que é colocado no corpinho, né, lá no ventre da mãe, já está completamente pronta, por isso que ele nasce. Né? Porque já está completinho, já está tudo, ele já está no corpo. Então, nasce, naquele momento, há o acoplamento dessa organização física, que antes era um estado vegetativo, era através da mãe, a sua alimentação, a sua oxigenação, e depois passa a ser dele mesmo, no momento que cortou o cordão. Aquele momento ali ele está encarnado. Ele encarnou ali. Mas a utilização da organização física demora um pouquinho, né? Bem, eu estou falando e estou apertando aqui aqui. Então, a gente viu que é uma ilustração legal, metafórica, mas que não pode ser levada ao pé da letra, porque enquanto no corpo, aquele corpinho vai morrer, quando o espírito está no corpo, aquele corpo vai morrer, que essa é a única certeza que uma mãe tem quando recebe seu filho pela maternidade, ali quando ele nasceu, essa única certeza que um dia ele volta, que um dia ele sai, porque a matéria tem um ciclo. Mas aquela alma não morre. Quem morre é o corpo. Então, nós não morremos. Nós temos vida, né? É imortal, a gente não morre. Mas o corpo tem um ciclo, e esse corpo vai morrer, e ao reencarnar o espírito na escolha das provas que ele faz, ele traz mais ou menos um período. Por isso que quando a gente fala aqui em hora de morrer, não é uma hora determinada, tem que ser aquela hora, 5 horas e 23 minutos. Não, não é bem assim, é período. Ele nasceu para viver 10 décadas. Olha que é tempo pra caramba, né? Mas ele pode morrer antes e ele pode até passar de 10. A gente tinha lá no abrigo velhinhos com mais de 10 décadas de vida, né? Já tivemos lá 108, 110. Então, ele pode, é período, né? Se no período de vida que ele escolheu 6 décadas para viver, quando ele completar essas 6 décadas, ele já completou o tempo dele. Aí, a qualquer momento, ele pode ir. Aí, quando Deus determina, aquele momento é aquele. Né? Mas esse momento não é escolhido por nós. O momento, não. A gente escolhe o tempo, o período. Né? Ali, 6 décadas. Eu vou para a Terra para viver 6 décadas. Então, quando fizer 6 décadas, eu já estou no prazo de partir. Aí eu posso partir com 61 anos, 62, 63, eu estou na década de 60 ainda, né? Eu estou ainda nesse período. Aí sim, muitas coisas vão servir de instrumento para isso, né? Temos aí a Covid, que está agora servindo de instrumento para levar muita gente, e quem está indo, não está indo, já falamos aqui, não está indo fora do seu tempo se fez a sua parte. Se não fez a sua parte, pode estar indo fora? Pode. Pode estar se antecipando um pouquinho, se não fez a sua parte. Se procurou, se negligenciou, se desrespeitou a doença, não se importou com isso, aí ela pode se contaminar e até partir antes da hora. Agora, quem fez a parte direitinho, quem fez quem foi obediente aí, né? Quem foi obediente aí dentro das exigências para o combate a essa doença e pegou e desencarnou, foi na hora certa, foi na hora que tinha que ir, senão Deus seria injusto, né? Então, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, né? Essa é uma diferença daquele corpinho que nasceu ali do bebezinho para o espírito recém-criado pelo Criador, porque aquele que teve começo não terá fim. No corpo físico ele vai ter um fim, o corpo físico, mas a parte espiritual, com certeza não. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. Essa é outra diferença, né?
Mas aqui na Terra, a gente vê que a gente passa por várias etapas, elas vão durar o tempo que vai durar a escolha que a gente fez para viver na Terra. Então, ali que vai durar esse tempo da matéria. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Estão vendo? Ó? Cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Uma série de dias. Então, ele escolhe, né, quantos dias ele quer viver na Terra, quantas décadas ele quer ficar aqui, quanto ele acha que ele precisa para que ele adquira mais instrução e experiência. Como a gente já falou, esse capítulo da escolha das provas, por isso que a gente demorou nele, nós ficamos muitas reuniões nele, porque tem que ficar muito bem entendido isso. Muito bem entendido. A escolha das provas tem que ficar muito bem entendido. Porque isso é a chave para a gente entender todo o processo de dor e sofrimento na Terra. Isso é a chave para a gente entender o aperfeiçoamento da alma. Como que a alma se aperfeiçoa através da realização dessas provas e dessas expiações. Então, é um capítulo que a gente trabalhou muito tempo aqui, né? Não sei se eu fui clara na exposição desse capítulo, mas eu aconselho estudarem muito isso em casa. A gente já passou por essas questões aqui, ficamos aí umas 4 reuniões disso, e agora não é o bastante. Precisam ler em casa, e se tiver uma dúvida, a gente conversa aqui. Não é? É rara terça-feira que eu não posso ficar aqui, às vezes, conversando com alguém, porque eu separo essa terça-feira para essa casa aqui, que eu adoro. Então, eu não tenho horário para sair daqui na terça, normalmente. Hoje, por exemplo, eu até tenho, mas normalmente eu não tenho. Então, a gente pode conversar, eu estudei aquilo que eu escutei aqui, revi a palestra, mas não entendi muito bem, estou estudando em casa esse assunto, que ótimo. O objetivo é esse. Quem somos nós para a gente passar tudo direitinho? A gente não consegue, a gente tem limitações. Então, às vezes, a pessoa que está estudando, ela tem um foco, ela tem uma visão diferente daquela até que ela ouviu e que pode ser a certa. Eu já falei várias vezes aqui que eu aprendi muito com um senhor que frequentava aqui, um professor que frequentava aqui, ele morava, não sei se era Bom Jardim, ele morava aqui fora da cidade. E ele, sobre a questão da culpa, né, que às vezes a gente vai repetindo alguma coisa que leu, mesmo dentro da codificação, e não entendeu direitinho, repete aquilo ali. Então, uma vez, ele falou comigo, ele falou, essa questão que eu ouço, às vezes, aqui, de culpa, ela me incomoda um pouco. Conversamos aqui mais de 2 horas, e eu falei com ele, o senhor tem toda a razão. Né? E, realmente, ele estava com uma interpretação muito mais adequada daquele texto. Né? E isso nos enriquece, né? Porque aqui, quem fala aqui, não é dono de verdade nenhuma. A verdade está com a doutrina. Mas a exposição a gente que está fazendo. Então, muitas vezes, a gente não faz direito, né? Sempre que houver alguma coisa discordante, alguma coisa que não esteja muito de acordo, com certeza, o problema não está na codificação, está em quem está expondo. Com certeza, isso aí é fato, né? Às vezes, a gente precisa de dar uma interpretaçãozinha, alguma coisa que Kardec colocou ali, e às vezes a nossa interpretação não está certa, e às vezes a pessoa que está assistindo, que estuda aquilo ali, ela viu, e esse professor, ele estava com muito interesse em aprender a doutrina, então ele foi de um enriquecimento enorme para mim. E eu nunca me esqueci disso, e eu não cheguei nem a poder agradecê-lo, porque ele depois ele ficou umas 2 ou 3 reuniões vindo, depois ele não veio mais. Eu tenho a impressão que ele desencarnou, porque parece que ele não estava muito bem de saúde. Então, eu não tive nem a oportunidade de agradecer a ele o quanto ele me fez bem, né? E quanto ele me ajudou
me auxiliando a interpretar aquilo ali. Por isso que eu falo com todos vocês, estudem a doutrina em casa. Não fica só por conta das nossas exposições. Né? A nossa exposição, eu acho que ajuda, mas o estudo em casa é muito importante, né? Para que a pessoa possa fixar isso aí. Então, a vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, várias encarnações, sendo cada uma oportunidade de progresso. Porque a gente reencarna para isso, para progredir. A gente não reencarna para fazer turismo aqui, para ficar aqui na Terra, né, passeando. Não, é para progredir. Aí o progresso é por conta da provação e da expiação que foi fruto de uma escolha que a gente fez ao reencarnar, e aqui a gente tem que dar conta. Então, todas as vezes que nós nos revoltamos com a nossa vida, que a gente cria uma situação de insatisfação, a gente não está entendendo as coisas. Com certeza a gente não está entendendo. E surpreendentemente, eu fiquei sabendo essa semana com uma entrevista que eu ouvi do Dr. Cícero Coimbra, que vocês já devem ter assistido alguma entrevista com ele, principalmente agora, nessa fase, né? Porque ele é uma das maiores autoridades do mundo em vitamina D, que, na verdade, ele deixa bem claro que ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Então, ele é uma das maiores autoridades mundiais sobre vitamina D. Inclusive, na Europa, existe o protocolo Coimbra, que foi ele que criou e ele é adotado pelos médicos, né? Então, ele é uma autoridade. Ele deu uma entrevista muito rápida, que eu vou ver se eu encontro, porque eu vi isso aí, acho que foi anteontem que eu vi. Aí, Abel, vou passar para você, porque isso é importante a gente colocar aqui, porque ela é rapidinha, porque as lives são grandes, mas essa é uma entrevista muito rápida. Ele falando, e eu me surpreendi quando ouvi, que a satisfação, a alegria, a aceitação, o bem-estar, principalmente a gratidão, ela previne Alzheimer. Eu fiquei impressionada, porque eu sabia de outras situações, né? De outras coisas, mas para Alzheimer eu não sabia. Ele falou, essa situação é fundamental, e ele explica por quê. Porque ela auxilia, ela permite a duplicação dos neurônios, que ele falou, neurônios, a gente nasce com muitos, a gente vai matando vários, mas eles se refazem. Acho que não sei se o termo é refazem ou se se o organismo produz, o cérebro produz novos. Eu acho que é isso. Eu vou ver com certeza e vou trazer para a gente analisar isso aqui. E esse estado de alegria, de satisfação, de felicidade, até mesmo diante das adversidades, que a gente pode, dependendo do ponto de vista, a gente deve se sentir feliz por estar sendo agraciado com uma situação, mesmo que seja de dor e sofrimento, que nos ajuda no nosso progresso. Então, é motivo de alegria, a gente já falou aqui, igualzinho aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e não está mais aguentando, nem alimentação teve direito, mas sai de um trabalho e pega um serão, e ele vai insatisfeito, feliz, e a pessoa pergunta, mas como que o senhor pode aguentar e ainda estar feliz? Ele falou, porque eu estou aqui fazendo algo que vai me oferecer um retorno financeiro que eu necessito muito para saldar uma dívida. Então, eu estou feliz. Quer dizer, é o mesmo que a gente passa de dor e sofrimento e consegue ficar feliz quando a gente entende que aquilo ali é um resgate que a gente está fazendo. É a cura da alma. Então, quando a gente começa a ter esse sentimento de gratidão, até pelas coisas que nos incomodam muito, nós proporcionamos ao cérebro a criação de novos neurônios. E a interrupção das sinapses nos neurônios, isso tudo, eu não sou médica, eu não sei falar muito bem sobre isso, mas é o que acontece no Alzheimer. As pessoas perdem a conexão de tudo, né? Não sabem. Eu falo isso porque eu tive uma pessoa muito próxima com esse problema, que eu vivenciei essa situação até o finzinho,
Então, era capaz de segurar isso aqui na mão e não saber que aqui é uma água para beber. Fica ali. Aí você manda a pessoa beber. Ela põe na boca. Você faz para ela ver, ela põe, mas ela não sabe que ela tem que engolir. Então, é uma situação terrível, porque não tem conexão neuronal, né? Não tem. Aí a gente vê situações assim, que ele falando isso, ele é um cientista, ele não é nem religioso, acho que ele nem sei se tem alguma, ou nem sei se é deísta, não sei. Mas ele falando sobre esse estado de gratidão, de felicidade, de aceitação, de resiliência, isso é o que proporciona ao cérebro produzir neurônios. Então ele previne o Alzheimer por causa disso. E ainda por cima a necessidade da vitamina D, que é um hormônio, que é um agente imunomodulador, que ele falou que é fundamental para isso. Então, é algo que a gente vai aprendendo. Escutei também uma grande figura da cardiologia falando que é ótimo fazer exercício, é ótimo fazer uma alimentação adequada, mas que o mais importante de tudo é a felicidade que a pessoa tem que ter com a própria vida, a aceitação da vida, ser feliz, sorrir bastante, ter bom humor, né? Porque não adianta nada você fazer tudo o que tem que fazer, teoricamente, ali para o corpo, se a alma está infeliz. E a gente viu isso aqui naquela palestra que fizemos aqui. Sou doente porque tenho doença ou tenho doença porque sou doente? Então, as doenças estão na alma, elas não estão no corpo. E elas vão ser somatizadas no corpo físico para que elas possam ser expurgadas. Então, vem de dentro para fora, né? Igualzinho aquele abscessozinho que está lá, tudo preso lá dentro. Aí você tem que ir a um médico para fazer uma drenagenzinha e sair tudo que não é dali. É assim, a doença é física, ela drena as imperfeições da alma, né? Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, o que acontece? A alma faz escolha de provas e expiações, vem para a Terra. Chega aqui, ela não quer realizar nada. Ela vai levando uma vida de inutilidade. Tem talento, porque todos nós temos talentos, todos. Na parábola dos talentos, tem uma diferenciação entre o talento dado a um e aos outros dois. Um recebeu só um, o outro recebeu mais um pouquinho, o outro recebeu bastante. Mas não deixou de receber, ele recebeu um. Então, todos nós temos talentos, todos. Todos nós somos talentosos em algumas coisas, né? Está provado pelos estudos feitos sobre inteligência que os testes, por exemplo, de medir, né, o quociente de inteligência, aquele QI, que aquilo já foi derrubado, aquilo já era, não é mais assim. Porque nós temos vários tipos de inteligência, vários tipos. Algumas pessoas não sabem ler, nunca leram um livro, não sabem nada, mas têm uma inteligência para determinadas atividades e ela não precisa nem o seu conhecimento, ou ela traz de outras vidas, ou é empírico. O empírico é o que a gente traz de outras vidas, que é o que a gente tem dentro, né? Então, são coisas que foram provadas pelos testes, né, psicológicos, que existem vários tipos de inteligência. Então, não existe ninguém que não tenha alguma inteligência, alguns menos, que é aquela que tem pouco talento, que é aquela que recebeu um talentozinho só, mas ela tem alguma coisa. E aquelas pessoas muito talentosas, né, que são assim extraordinárias na demonstração da sua inteligência. Muitos talentos. Dentro dessa variante aí, de um talento só e aquela que tem muitos talentos, o espírito faz as suas escolhas, porque nós fazemos a escolha através do livre-arbítrio. Na espiritualidade, é a primeira atuação do livre-arbítrio para aquela encarnação, é aquela escolha que a gente faz utilizando o livre-arbítrio para fazer aquele conjunto kármico, que é um conjunto de provas e expiações para a gente poder reencarnar e evoluir. Ali nós já estamos usando o livre-arbítrio, porque as provações e expiações, elas só são impostas à alma quando a alma não tem condição de escolher.
Mas na nossa situação mediana a gente tem. Então a gente já usa o livre-arbítrio nessas escolhas, vem para a Terra, faz escolhas, né? Não de tudo e totalmente, não é assim, porque a gente não pode escolher a forma como nós vamos reagir diante daquela prova. Se a gente não pode escolher antes, vai escolher na hora que está passando. Então a gente escolhe a prova. Aí quando a prova vem, a gente tem a nossa liberdade de escolher. Eu vou aceitar ou vou me revoltar? O que vai acontecer aqui? E muitas vezes a alma, ao reencarnar, ela escolhe algumas provações e expiações muito voltadas aí para uma situação que ela pode muito bem manipular isso aqui na Terra. Vamos imaginar que uma pessoa tem escolhido ser rico, ter um patrimônio enorme e ter um poder enorme, ter muitos talentos nessa área aí, para que ela possa auxiliar o próximo. Aí ela vem, ela não auxilia nem a ela mesma. Às vezes, ela egoisticamente auxilia somente a si mesma. Mas, às vezes, nem ela aproveita para ela. Enterra seu talento, enterra tudo e depois não multiplicou nada. Então, essa alma vai cair nessa situação aí, em que o espírito, a existência corpórea sem proveito, porque ele não soube conduzi-los. Enterrou seus talentos e ali largou. Esse vai responder muito por isso. Aí é aquela questão, numa próxima encarnação ele vem, aí ele vem sabendo que ele tem talentos, até esses talentos vêm no seu nível de consciência, mas ele não consegue realizar nada. Não consegue. Parece que dá azar, eles falam, né? Que dá azar em tudo. Se acham azarados porque não conseguem realizar aquilo que eles têm competência para realizar. Ou não consegue o emprego, ou não consegue trabalhar naquilo que sabe que pode. Qualquer coisa acontece e ele não consegue realizar nada. Isso é porque jogou o talento fora na outra. E se ele vier sem consciência desses talentos, também não vai adiantar muito. Então, ele vem com consciência que ele tem competência para isso, ele se aprimora nisso até aqui na Terra, ele dá continuidade a esses estudos, ele conclui, muitas vezes, um curso acadêmico nessa área, mas o que acontece? Ele não consegue trabalhar. Não consegue, não arranja emprego. Não arranja emprego, não arranja atividade, e ele quer aquilo porque é aquilo que ele gosta. Aí ele acaba passando por necessidades horríveis aqui no mundo, porque não consegue realizar aquela tarefa que ele deseja e para a qual ele é qualificado. Mas isso é uma expiação para ele. Ele não entendeu, mas é. Muitas vezes as pessoas falam, gente, como que pode? Eu tenho competência para isso, eu sei fazer. Eu me qualifiquei para isso. Eu estudei para isso, eu não consigo trabalhar nisso, não consigo realizar. Quantas vezes a gente consegue ver aí, né? A gente vê pessoas que têm títulos universitários numa determinada área e exerce uma outra completamente diferente porque ele não consegue trabalhar naquilo. Isso tudo é uma provação, uma expiação para ele, que na anterior ele não soube aproveitar os talentos que ele tinha. Então, o que aconteceu na anterior? Ele não regrediu, porque a alma é retrograda, mas ele ficou estagnado. Ele enterrou os talentos e ficou ali, ó, achando que aquilo ali não ia ter uma resposta. Claro que tem. Claro que tem. Por isso que está lá naquela parábola dos talentos, né? A quem tem pouco, pouco que tem lhe será tirado. É por causa disso. É porque não sabe aproveitar os talentos que tem. Então, passa uma encarnação, ó, horizontalmente. Nem um pouquinho essa linha ficou altinha, corretinha. E aí, não adiantou muito. Vai pagar caro por isso. Vai. Por quê? Quando é que ele vai ter outra oportunidade para ele reencarnar?
Essas almas demoram muito. Essas almas ficam muito na fila aí, tá? E outros, vão passando na frente, porque não estão merecendo. A nossa situação na espiritualidade é de meritocracia. Não tem negócio. Tem negociata lá não. Lá é meritocracia. Então, se o espírito merece, ele vai ter. Se ele não merece, ele não vai ter. E aquele que joga a encarnação fora, quando ele fica estagnado na horizontalidade aí, esse vai demorar muito a reencarnar. Porque ele teve uma chance enorme e não aproveitou. Continuando. Por uma conduta perfeita, podemos vencer, já nesta vida, todos os degraus e tornar-nos espírito puro, sem passar pelos intermediários. Vamos atentar para esse pronome indefinido aqui, Essas coisas são importantes, não é? Eu peço que vocês me desculpem, eu não estou aqui dando aula de português para ninguém, não. Eu já passei dessa fase, já me aposentei. Mas é porque isso é importante para a gente entender. Por isso que, às vezes, quando a gente lê de novo, a gente fala, gente, eu não tinha visto esses detalhes assim. Porque o texto é composto de orações, né? As orações são compostas de frases, de palavras. Então, cada uma, nós temos classes de palavras, né? Nós temos substantivo, que é o nome, o verbo, que é a ação, né? Então, os adjetivos que qualificam esses substantivos, os advérbios que intensificam os verbos. Então, se a gente não entende isso, não entende o texto. Aí não aprende, não entendeu. Mas isso é tão difícil de entender. Não é, não está interpretando. E para isso a gente precisa de entender essas palavras, que fazem toda a diferença. Então aqui, olha só. Olha a pergunta de Kardec. Por uma conduta perfeita, ainda tem essa aqui, essa palavra, tira aqui aquela banalidade da palavra conduta, porque ela especifica. Não é qualquer conduta que está falando aqui. É uma conduta perfeita. É diferente de uma conduta. Eu tenho uma conduta com Abel. Eu tenho uma conduta perfeita com Abel. Isso é diferente? Porque conduta é uma ação. Eu posso ter, tá? Eu estou agindo alguma coisa. Eu estou tendo uma conduta, estou agindo de alguma forma. Mas eu posso agir perfeitamente ou não. Né? Então, aqui, é uma conduta perfeita. Então, tenha uma palavra aí especificando isso aqui. Podemos vencer já nesta vida. Olha o tempo. Né? O advérbio já nesta vida. Todos, não são os graus. Eu não estou vencendo os graus, eu estou vencendo todos os graus. Olha a diferença. Todos os graus. E tornar-nos espírito puro, Porque espírito nós somos, todos nós, mas não somos puros, né? Espírito puro, sem passar pelos intermediários, por todo aquele processo, né? Eles respondem categoricamente, obviamente que não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição, muito longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Imaginemos que a gente esteja numa aula de pintura, né? Pintura, é uma delícia pintar, né? Aí a gente faz o nosso primeiro quadrinho. A gente não pinta ainda, né? A gente está aprendendo. Quando a gente faz, eu lembro do meu primeiro quadrinho na minha aula de pintura. Eu achei que era um Portinari. Eu me achei um Van Gogh. Porque eu olhava, eu amei aquele quadrinho. Adorei. Fiquei com ele um tempão lá na minha sala olhando para ele. Quando eu fui me aperfeiçoando nessa aula, que eu olhava para ele, eu dizia, meu Deus. Acho que foi alguém do jardim de infância que fez isso aí, né? Então, isso é progresso, né? Isto é progresso. Então, aquilo que a gente acha que está perfeito, como eu achei que o meu quadrinho estivesse perfeito,
a ponto de me achar um Miguel Ângelo ali, reencarnada. Quando eu aprendi a pintar um pouquinho melhor, que eu olhei para ele, eu vi que não tinha nada de perfeição ali, nada. Então é exatamente isso, o nosso conceito, a nossa verdade, ela muda. Ela muda de acordo com o progresso. Porque o que é a minha verdade? É o que eu penso hoje. A minha verdade é o que eu penso agora. Agora é a minha verdade. Mas a verdade, ela vai mudando com o progresso. Só a verdade universal que é a tal. É para essa que a gente está progredindo, para conquistar essa daí. Então a gente vai vendo, quer dizer, o homem se julga perfeito, mas ele não tem ideia, ele acha que perfeito é o que ele faz. Porque ele não sabe do que tem além. Então, o que o homem julga perfeito está longe da perfeição, porque há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Da mesma maneira que quando eu pintei o quadrinho, havia técnicas que eu não sabia nem que existia. Então a minha aguinha estava horrível. Quando eu aprendi uma técnica de fazer uma aguinha, eu adorei. Aí ficou bonito. Mas também não era o ideal, porque ainda tinha muita coisa para aprender, não é? Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Então, a cada coisa que a gente faz, né, a cada realização, a cada talento que a gente usa ali, das nossas, né, do nosso acervo, com certeza está muito aquém da perfeição. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa adquirir conhecimentos que vão nos dando oportunidade de cada vez realizarmos melhor os nossos talentos, colocar em prática de uma forma melhor os nossos talentos. Então é por isso que, mesmo com uma conduta perfeita, mas ela vai ser perfeita em relação ao que eu sou agora, com a minha verdade de agora, né? Podemos vencer já nesta vida? De forma nenhuma. O que é uma vida? Segundo os espíritos, uma vida de 100 anos aqui no mundo é um piscar de olhos na eternidade. Olha só. Então, claro que a gente não vai querer, numa encarnação, embora a gente, né, tenha condutas angelicais aqui, nós não vamos conseguir. Porque, da mesma maneira que cada um tem uma inteligência diferente da outra, que existem vários tipos de inteligência, também existem vários tipos de condutas, umas muito perfeitas, outras nem tanto. Mas a gente tem que ter, para ser esse espírito puro, a gente tem que ter conduta perfeita. Senão a gente não alcança a pureza, né, que a gente precisa alcançar. Então, quando a gente diz que as pessoas realmente, todas elas, assim, podemos generalizar isso. Toda pessoa tem talento. Ela pode ter menos que outros, mas ela tem algum. Como a gente tem qualidade, tem. O mais vil dos homens também tem qualidade. Ele não tem só desgraça na vida dele, né? Então, qualidade ele também tem, só que é pequenininho. É como a questão do amor. A gente estava comentando isso quarta, né, Rosana? A gente estava falando sobre a questão do amor, que o amor virou uma banalização. Na boca das pessoas, a gente estava falando isso aqui quarta-feira, amor, te amo, amo, não, amor. E a palavra gratidão? Essa piorou, essa bateu o recorde de amor. Essa bateu o recorde do amor. A palavra gratidão está na boca de todo mundo. Só não tem a prática dela. Só fala. Ah, gratidão, eu sou grata. Sou grata, minha vida. Acontece uma mínima coisa, ela se revolta contra o mundo, contra Deus, contra o Criador. Que gratidão é essa que ela tem? E que prega a gratidão, né? Então, a gente tem que entender essas coisas. A gente banaliza as coisas. Porque a gente não dá às coisas o sentido verdadeiro da palavra ali. Né? A gente fala, é lindo, né? Essa palavra é linda, né? Porque a palavra gratidão é linda. É uma palavra bonita, ela tem um som agradável, ela é bonita. Apesar de terminar aí com A, O, T, que fecha o som aí, né?
mas ela é linda, é uma palavra boa de se falar. Mas entender realmente o que é gratidão é igual como a gente falou aqui na semana passada. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E ter gratidão também não é para quem quer, não, é para quem aguenta, para quem entende o que é gratidão. Porque a maioria banaliza a situação. Amor, por exemplo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, vocês podem ler lá, que o amor é um sentimento por excelência. É o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, olha a variante desse sentimento. Então, o mais vil dos homens também ama. Ele também, por alguém, ele sente amor. Ó, a gente está passando aí esse momento, está caçando aquele rapaz, né? O Lázaro. E eu escutei a entrevista da esposa dele, e ela falando que ele tem um amor enorme pela filha. E, no entanto, matou pessoas. E ele ama aquela filha, né? Ele tem um amor enorme por ela. E ela chama o pai de Mo, amor. Ela tem 2 aninhos, ela é pequenininha. Né? Então, olha só. A gente fica imaginando como uma pessoa que faz o que ele faz, né? Que faz o que ele fez aí, e já não é a primeira, já estão descobrindo que outras coisas para trás, ele começou com, acho que 19 anos, 18 a 19 anos na vida do crime, de matar pessoas, que ele consegue amar alguém, né? E ele ama a filha. E esse amor que ele tem pela filha impediu ele de matar uma família porque tinha uma criança da idade da filha dele. Ele não matou aquelas pessoas porque tinha uma criança. Então, para alguma coisa estava servindo, né? Então, a gente fica imaginando, gente, amor é isso, é o instinto elevado, a altura do progresso feito. O dele está lá na raiz, está lá embaixo, mas existe. Ele sente amor pela filha. Né? Então, a gente vê que é uma gradação. Né? Ele não tem amor pela vida de ninguém, nem dele, mas ele tem pela filha. Então, olha aí, que coisa, né? Então, o amor é isso. Isso aí, ela mostra, essa situação mostra o que o Evangelho nos diz. O amor é um sentimento por excelência. E esse ele tem pela filha. É incondicional. Ele tem esse amor pela filha. Esse amor por excelência pela filha. Mas é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, ele não progrediu ao ponto de sentir amor de verdade por todas as criaturas, um amor ideal, não. Porque ele está lá embaixo, naquela gradaçãozinha. Mas ele existe ali. Então, todas as pessoas amam? Sim, todas as pessoas amam. Do seu jeito, da sua forma, da maneira que conseguem, de acordo com a evolução que fizeram. Então, existe. Assim como o talento, como alguma qualidade, existe. Com certeza. Né? Por aí a gente vai vendo que a gente acaba banalizando as coisas quando a gente realmente não consegue entender muito bem. Mas a palavra gratidão, ela supera essa questão do amor. Porque a gratidão não tem essas variantes, não. O amor tem, porque é um instinto elevado à altura do progresso feito. Mas a gratidão é estar grato por tudo. Não é só estar grato porque eu ganhei na loteria, porque eu me curei de uma doença, porque meu filho, as pessoas costumam dizer, assim, teve um livramento, né? Porque a mão de Deus tirou ele daquele avião quando ele perdeu o voo. E por que a mão de Deus não tirou todas aquelas pessoas? Gostava mais do filho dela? São coisas que acontecem, gente. A gente é criado assim. São hábitos que a gente tem. Né? Mas se a gente for raciocinar direitinho o que a gente fala, então Deus só foi bom para aquela mãe. Para todas as outras mães que perderam seus filhos, não foi. Né? Porque não tirou, a mão dele não tirou eles de lá. Eu lembro disso naquela
aquela tragédia que teve lá naquela boate, né, no sul. Quando eu ouvi alguns pais, mães falando assim, a mão de Deus tirou minha filha lá de dentro. Então, Deus não gostava dos outros, que morreram e ficaram com seus corpos empilhados lá na calçada, né? Pois é. Então, são situações que a gente vê que a gente precisa entender. E o que nos faz entender isso aí? Somente a ideia da reencarnação. Porque senão não dá para conseguir entender por que a mão de Deus tirou um e não tirou os outros 50. Só tirou um, né? Então a gente vai vendo, a gente vai entendendo que as nossas verdades são verdades momentâneas. Porque é essa verdade que eu creio hoje, amanhã, se eu entender um pouco melhor as coisas, ela vai mudar. Ela não vai permanecer mais nisso, né? Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Tudo é gradativo, a gente não consegue ver, né, quando o dia encontra a noite. A gente não consegue ver. Ontem, por exemplo, a lua começou linda, né, porque ela está crescendo, ela começou linda como uma nuvenzinha, redondinha. Ali, pouco, né, ainda tortinha, porque ela ainda não encheu. Mas o céu estava muito azul, porque estava dia ainda, mas ela já estava lá numa forma de nuvem. Eu sou fascinada pela lua, né, encantada pela lua. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, eu vou vê-la acender. Hoje eu vejo ela acender, porque a lua não tem luz, né, ela é o sol. Ela não tem luz própria, mas eu falei, não, mas hoje eu vou ver ela acender. Aí eu fiquei ali olhando, eu não consegui, porque quando eu vi ela já estava prateadona, ela já estava linda, acesinha, e eu não consegui ver aquela mudança, porque tudo na natureza é assim, é gradativo, a natureza não dá saltos, é gradativo. Então, assim também é o nosso processo evolutivo. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Olha que importante isso, né? Para adiantar-se, né, ele deve evoluir em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala, igual passarinho que não voa com uma asa só. Ele tem asa, só que uma está quebrada, aí ele não voa. Ele vai ficar lá embaixo. Então, se a gente não equilibrar o desenvolvimento moral com o intelectual, nós vamos ficar aí nos arrastando com essa asinha quebrada até a gente conseguir curar, para que a gente possa alçar maiores voos. Quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Portanto, espíritas, não confiem na imortalidade da alma e nos processos reencarnatórios para dar certo, não. Porque, a cada encarnação que a gente deixa de realizar o que a gente tem que realizar, aquilo vai ser uma dureza nas próximas. Se a gente está achando difícil hoje, resgatar hoje, amanhã, o que era para ser resgatado hoje, é muito pior. É muito pior, muito mais difícil para nós. Eu sempre dou exemplo que agora a gente virou doméstica nessa pandemia aí, né? Então, quem não cozinhava em casa está tendo que cozinhar. E não tem jeito, né? Eu até gosto, eu adoro pilotar um fogão, mas eu não gosto de pilotar a pia, não. Eu gosto de pilotar o fogão, mas a pia... E eu não tenho ninguém para pilotar ela para mim, eu tenho que fazer. E vocês estão pensando que eu faço na hora? Eu faço igualzinho o espírita com a reencarnação. Eu deixo para amanhã. Agora eu não deixo mais. Porque eu estava ficando sem unha para limpar no dia seguinte. Porque endurece tudo. Fica horrível. Mas se você lava na hora, bichinha,
Agora, ó, terminou de cozinhar um feijão, eu lapa debaixo da pia, rapidinho, 1 minuto para lavar a panela. E eu já levei muito tempo, já fiquei até sem unha uma vez. Perdão, é exagero, né? Mas é assim, foi mais difícil, ficou dura. Eu tive que ficar o dia inteiro com aquilo de molho depois. Uma coisa horrível. Né? Então, tudo que você deixa para depois, que era para fazer na hora é mais fácil, depois fica pior. A encarnação é assim. Se eu não acordar, não despertar para o meu progresso, naquilo que eu vim para fazer e não fiz, mas a próxima vai ser dolorida. Não vai ser simples assim. Se eu reclamo do meu algoz aqui, nas próximas eu vou ter 2, 3. Se eu reclamo daquele marido difícil, né? Na próxima é que eu vou ver o que é marido difícil. Entendeu? Se eu reclamo de filho problema, na próxima eu vou vir cuidando de um orfanato problemático. Então, ó, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Esse ditado é antigo, né? Porque a gente vai, ó, progredindo devagar e sempre, né? Devagar e sempre. A tartaruguinha ganha do coelho quando o coelho resolve dormir de tão cansado que está. Aí ele perde a hora. E ela, no passinho dela, ela vai embora, porque ela não cansou, né? Ela é lentinha mesmo. Ela não para. Então, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente já tem que fazer agora. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha o que eles dizem. Sim, olha aí que lindo. Sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. A gente pode queimar etapas encarnatórias. A gente pode queimar até várias encarnações, nem só etapa, não. Se eu ia precisar de 3, 4 encarnações para vencer um orgulho, se eu conseguir isso agora, eu não vou precisar daquelas 3, 4 encarnações para vencer isso. Eu vou precisar delas para outras coisas. Né? Então, olha só que bom. Né? Então, tá lá. Reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Olha que esse pedacinho que está aqui em cima. Quando a gente fala isso, a gente omite isso. Vocês já ouviram assim como está aí? Eu só ouço assim, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Mas olha lá, reconciliai-vos o mais depressa possível. Olha, isso é importante. As pessoas omitem porque não interessa. Não interessa, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Olha outro detalhe que não aparece quando a gente fala isso. Enquanto estáis com ele. A gente fala assim, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. É diferente de eu estar num caminho e de eu estar junto, caminhando com o meu adversário. É muito diferente, eu posso estar num caminho e ele no outro. Mas aqui está falando enquanto está junto. Né? Tá, olha lá. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, olha aqui, que importante isso aqui. Eu não estou apenas dizendo, eu estou dizendo em verdade. Que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Está lá em Mateus, não sou eu que falo isso não. Né? Então, é essa a ideia. Essa é a ideia. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um acelerado? Não. Ela não pode retrogradar, né? Pois ela não pode degenerar. Então, nunca ela vai animar um corpo de um acelerado. Nunca.
A alma de um homem perverso pode transformar-se num homem de bem? Sim. Se ela se arrepender, então será uma recompensa. Então eu não posso desencarnar. Isso é uma das coisas que, através da filtragem que Kardec fez, das crendices e superstições sobre mediunismo, sobre reencarnação, inclusive lá da Índia, tirou aquela ideia de castas inferiores para um espírito que viveu numa condição social melhor. Uma condição social boa na Índia, numa casta superior, tem alguém encarnado lá, o espírito que está encarnado nessa casta superior, se ele tiver que resgatar alguma coisa, ou até mesmo por tarefa ou missão, ele vai reencarnar numa casta inferior. Mas essa não é a ideia que eles têm. Essa não é a ideia que eles têm. Kardec que trouxe esse filtro aí. Ele filtrou isso aí, tirou essa crendice, que é uma crendice. Né? Isso aí é uma falácia. Né? Isso aí é uma narrativa só, sem fundamento nenhum. Porque o espírito, ele não vai retrogradar no seu caráter, né? Mas ele pode renascer numa casta inferior para auxiliar os outros ou até mesmo resgatar algo que ainda ficou para ele. Não significa que ele foi inferiorizado por isso. Eu acho que ainda tem mais alguns. Vamos parar por aqui para a gente poder não correr com isso, que é muito importante essa questão aqui de classe social. Isso aí é uma das coisas que impede a pessoa de aceitar a reencarnação. Quando ela, imagina hoje aquele que tem um poder e muito dinheiro, ele poder renascer numa comunidade paupérrima com privação de tudo. Então, acha que ele vai querer aceitar, entender reencarnação, estudar isso, ele quer que isso não aconteça nunca. Né? Então, lógico que ele não quer saber de reencarnação e não acredita, porque ele não pode imaginar uma coisa dessa, mas isso é a realidade. Então, não vamos correr com esse assunto, porque aí a gente vai explicando isso bem direitinho, e semana que vem estaremos aqui, se Deus permitir, estudando encarnados. Se não permitir encarnado, a gente vem desencarnado. Né? Como aqui, ó, fica cheio. Novamente estou falando para vocês, não estou vendo nenhum espírito, tá? Mas sei que a casa está cheia porque eu sei que eles são trazidos para as reuniões doutrinárias. Muita paz para todos, que a gente esteja junto semana que vem, se Deus permitir.